A semana começou movimentada nos bastidores do Flamengo e, claro, o torcedor já quer saber tudo o que está acontecendo. O técnico Felipe Luiz definiu junto com o departamento de futebol que a programação de treinos será intensa, sempre pela manhã, às 9h30. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, e segue trabalhando forte até sábado, quando viaja para Caxias do Sul. O único dia de descanso será terça-feira, justamente para dar uma respirada antes da sequência. O confronto do fim de semana é contra o Juventude, marcado para domingo, às 4 da tarde. Até lá, o foco é manter o grupo bem preparado física e mentalmente para buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os ingressos para o jogo da Libertadores contra o Estudiantes de La Plata praticamente desapareceram das mãos dos torcedores comuns. Mais de 30 mil bilhetes já foram adquiridos apenas pelos sócios torcedores, o que indica que dificilmente haverá sobra para o público em geral. O Maracanã deve receber mais uma daquelas festas inesquecíveis, com bandeiras, mosaicos e uma torcida que canta sem parar. É o ambiente que o Flamengo sempre sonha quando entra em campo pela competição continental, já que o apoio das arquibancadas costuma transformar a energia do time dentro das quatro linhas. Agora, falando de mercado da bola, um assunto que mexeu com a galera foi a possibilidade de o Flamengo finalmente conseguir avançar na negociação por Tati Castellanos. O atacante argentino já estava na mira do clube carioca desde a última janela, mas a Lazio, dona dos direitos do jogador, não conseguiu liberar por estar impedida de contratar reforços devido a um transfer ban. O cenário mudou, a punição terminou junto com o fechamento da janela europeia, e isso abre espaço para conversas. Mesmo que as transferências estejam fechadas neste momento, nada impede que os clubes deixem um acordo bem encaminhado para oficializar quando a janela reabrir. É exatamente essa a ideia da diretoria rubro-negra: preparar o terreno, negociar com calma e deixar tudo acertado para não perder tempo no futuro. A chegada de um centroavante de peso é um desejo antigo, e Castellanos se encaixa no perfil buscado, principalmente pela capacidade de decisão em jogos grandes. Outro nome que tem dominado as discussões é Bruno Henrique. O atacante recebeu uma punição pesada, 12 partidas de suspensão e uma multa no valor de R$60 mil. A defesa do jogador já se mobilizou para recorrer e a expectativa é que, nos próximos dias, seja concedido o efeito suspensivo. Com isso, ele ficaria liberado para atuar normalmente até que o julgamento em instância superior seja realizado. A ideia dos advogados é tentar reduzir consideravelmente a pena, já que perder Bruno Henrique por tanto tempo seria um golpe duro para o elenco. Dentro de campo, a presença dele é fundamental, não só pela qualidade técnica, mas também pela liderança e pela maneira como se conecta com a torcida. A possibilidade de vê-lo em campo nos jogos contra Juventude, Estudiantes, Vasco e Corinthians traz alívio para o torcedor que já estava apreensivo com a notícia da punição. E se dentro do campo o Flamengo lida com essas situações, fora dele uma verdadeira guerra política se desenha. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ficou furiosa com a postura do presidente do clube carioca, Rodolfo Landim e seu braço direito BAP, em relação ao contrato de transmissão da Libra com a Rede Globo. O dirigente rubro-negro não engoliu o modelo de negócios apresentado e enviou um ofício à emissora solicitando a suspensão dos pagamentos até que uma revisão fosse feita. Segundo o BAP, o Flamengo perde dezenas de milhões de reais por ano com esse acordo, algo que, na visão dele, não é aceitável para um clube do tamanho do Mengão. A exigência é simples: contratos mais justos, que valorizem o peso de mercado do Flamengo, hoje disparado o clube mais popular e midiático do Brasil. Leila, no entanto, não gostou nada da atitude. A relação dela com esse tema vem de muito antes. Em reuniões passadas, foi ela quem liderou a ideia de fechar diretamente com a Globo, acelerando os trâmites e convencendo os demais clubes da Libra a aceitarem a proposta. Para a presidente do Palmeiras, garantir exposição na maior emissora do país era prioridade. Só que, como em qualquer negociação de direitos de televisão, cada dirigente tenta puxar a corda para o seu lado, e o resultado foi um acordo que, segundo os flamenguistas, prejudica financeiramente o clube carioca. BAP decidiu não aceitar passivamente e partiu para o confronto direto, o que acabou criando atrito com Leila. O cenário é de tensão, porque enquanto os demais clubes se beneficiam do modelo atual,
o Flamengo se sente lesado e promete brigar até o fim para garantir aquilo que considera justo. Esse embate mostra muito bem a diferença de interesses no futebol brasileiro. Para muitos clubes, receber um valor fixo mais alto do que imaginavam já é suficiente. Mas para o Flamengo, que gera mais audiência e atrai mais patrocinadores, o ideal seria um modelo de distribuição proporcional ao tamanho de cada marca. O problema é que essa equação sempre gera conflito. Se o Flamengo recebe mais, os outros ganham menos. E é justamente essa disputa que está deixando a presidente do Palmeiras incomodada. Do lado rubro-negro, a diretoria mantém a postura firme de não abrir mão de valores que considera de direito. Afinal, não se trata apenas de querer mais dinheiro, mas sim de lutar por uma divisão que reflita a realidade do mercado e que não faça o Flamengo perder recursos em relação ao que poderia arrecadar. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada detalhe dessa novela fora de campo, mas sem deixar de olhar para o que realmente importa, o desempenho dentro das quatro linhas. O foco da semana está no Juventude, adversário que costuma complicar bastante jogando em casa, e também na expectativa pelo grande duelo da Libertadores. A mobilização da nação rubro-negra para lotar o Maracanã mostra o quanto a competição é especial e como o torcedor entende o peso de estar presente para empurrar o time. O elenco trabalha em silêncio, com treinos fechados, mas a sensação é de que Felipe Luiz começa a moldar um time com sua identidade, buscando intensidade, organização e, principalmente, confiança para encarar os desafios da temporada. O Flamengo vive dias de intensidade dentro e fora de campo. Depois da reapresentação nesta segunda-feira, o clima no Ninho do Urubu é de concentração total. Felipe Luiz, que assumiu o comando técnico com a missão de dar uma cara nova ao time, organizou os treinos em um ritmo contínuo, sempre às 9h30 da manhã. A escolha do horário não foi por acaso. O Departamento de Fisiologia indicou que é o período ideal para aproveitar melhor a recuperação física dos atletas e alinhar o trabalho tático sem interferir na programação de viagens. A semana promete ser de muita conversa, ajustes de posicionamento e atenção aos detalhes que podem fazer a diferença contra o Juventude. O duelo em Caxias do Sul não costuma ser fácil, o estádio tem dimensões diferentes, a torcida adversária pressiona bastante e o gramado pode complicar. Por isso, Felipe Luiz faz questão de preparar o elenco não apenas tecnicamente, mas mentalmente para enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. A torcida já se mobiliza para apoiar o time mesmo longe de casa. A presença rubro-negra é garantida em praticamente todos os estádios do Brasil, e não será diferente no sul do país. Os ingressos destinados ao visitante foram rapidamente comprados, mostrando a força de uma nação que não mede esforços para empurrar o time. Esse movimento tem sido cada vez mais notado pelos jogadores, que destacam em entrevistas a importância de ouvir a torcida mesmo em partidas fora do Rio de Janeiro. É um combustível extra que ajuda em momentos de pressão. Se no Brasileiro o compromisso é manter o time no topo da tabela, a Libertadores continua sendo a obsessão. O jogo contra o Estudiantes de La Plata, marcado para o Maracanã, promete ser histórico. Mais de 30.000 ingressos já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia, com direito a um espetáculo nas arquibancadas. O Flamengo sabe que precisa construir uma vantagem sólida em casa, porque jogar na Argentina nunca é tarefa simples. O time adversário é tradicional, copeiro, acostumado a duelos intensos. Por isso, cada detalhe dessa partida é tratado como prioridade dentro do clube. Felipe Luiz e sua comissão estudam vídeos, analisam movimentações do rival e tentam encontrar pontos fracos que possam ser explorados. Dentro desse contexto de preparação, o mercado da bola continua rondando o Flamengo. A novela envolvendo Tati Castellanos ganhou um novo capítulo, já que a Lazio não está mais impedida de contratar reforços. Isso abre a porta para uma negociação que antes parecia inviável. O atacante argentino, jovem, veloz e com faro de gol, é visto como peça que pode elevar ainda mais o patamar ofensivo do time. A diretoria, mesmo sabendo que a janela está fechada, não perde tempo, as conversas podem avançar e um pré-acordo pode ser firmado para garantir que, na próxima abertura, o jogador desembarque no Rio de Janeiro. O torcedor se anima porque entende que esse tipo de contratação mostra a ambição do clube em manter o elenco forte e competitivo em todas as frentes.
Enquanto a possível chegada de reforços anima, a situação de Bruno Henrique preocupa. A suspensão pesada de 12 jogos caiu como um balde de água fria, mas a defesa do atleta age rápido. A solicitação de efeito suspensivo deve ser protocolada nos próximos dias, e se aceita, o atacante poderá seguir em campo até que um novo julgamento seja realizado. A expectativa é que o Pleno reveja a decisão e reduza a punição, considerada desproporcional. Bruno Henrique é peça-chave no esquema, um jogador que carrega consigo a mística de grandes noites no Maracanã e a capacidade de decidir jogos. O simples fato de ele estar disponível já muda a postura do adversário, que precisa redobrar a marcação. Por isso, a diretoria não mede esforços para garantir sua presença nos próximos compromissos, especialmente na Libertadores. Enquanto esses assuntos movimentam a rotina do clube, a política esportiva segue pegando fogo. A briga entre Flamengo e Palmeiras ganhou novos contornos depois da postura firme de BAP, que exige revisão no contrato de direitos de transmissão. O dirigente rubro-negro não aceita o modelo atual, que na visão dele tira do Flamengo dezenas de milhões de reais por temporada. Para a BAP, o clube precisa ser valorizado de acordo com a audiência que gera, já que a torcida rubro-negra é incomparável em termos de engajamento e alcance. O pedido para que a Globo suspenda os pagamentos mexeu com os bastidores, e Leila Pereira não escondeu a irritação. Ela entende que conduziu pessoalmente parte das negociações e não aceita ver o Flamengo tentar desestabilizar um acordo que, para ela e outros clubes, é positivo. O problema é que, no futebol brasileiro, cada dirigente olha para o seu próprio interesse. A presidente do Palmeiras acredita que garantir a transmissão pela maior emissora do país foi um passo estratégico, que fortalece a imagem do clube e assegura visibilidade. Mas, para o Flamengo, isso não basta. O rubro-negro quer retorno financeiro compatível com o tamanho de sua torcida e do impacto que gera. Essa diferença de visão acaba criando atrito e expondo quanto o cenário de negociações de direitos de televisão ainda precisa evoluir no Brasil. O embate entre Flamengo e Palmeiras não é apenas entre dois clubes, mas simboliza a disputa entre dois modelos, um que prefere a divisão igualitária e outro que busca a meritocracia baseada em audiência e desempenho. Nos corredores da Libra, o clima é de tensão. Enquanto a maioria dos clubes parece satisfeita, o Flamengo se isola na postura de não aceitar o contrato nos moldes atuais. E isso gera incômodo, porque todos sabem que sem o Flamengo a força da liga cai bastante. É um jogo político de alto nível, em que cada palavra dita e cada decisão tomada pode influenciar o futuro da organização. Leila e BAP se transformaram em protagonistas dessa disputa, e os próximos capítulos prometem ainda mais polêmica. Torcedores de outros clubes acompanham atentos, porque entendem que qualquer mudança no contrato pode refletir também no que cada um recebe. Enquanto dirigentes trocam farpas, os jogadores seguem treinando, blindados das polêmicas externas. O trabalho diário no Ninho é focado em ajustes de posicionamento, treinos de bola parada e preparação física. Felipe Luiz conversa bastante com o grupo, tentando passar confiança e mostrar que, independentemente das discussões fora do campo, o que realmente importa é o desempenho dentro dele. O elenco responde bem, e o clima entre os jogadores é de união. A mistura de atletas experientes com jovens da base cria um ambiente equilibrado, com liderança e também com a energia de quem está começando. Essa mescla pode ser uma das armas para enfrentar a maratona de jogos decisivos que está por vir. O Flamengo vive um momento em que cada detalhe é importante. A preparação para o próximo jogo, a mobilização da torcida, as negociações de mercado e até as brigas políticas fazem parte de um mesmo cenário que envolve paixão, dinheiro e rivalidade. O torcedor acompanha tudo com intensidade, opinando, cobrando e, ao mesmo tempo, apoiando. É essa relação única entre clube e torcida que faz do Flamengo um gigante não apenas dentro do Brasil, mas em toda a América do Sul. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O clima nas Laranjeiras e na Gávea promete esquentar nos próximos dias. Rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro apontam que Marcos Leonardo, jovem atacante revelação do Santos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira, com um destino certo, o Flamengo.
Embora ainda não haja confirmação oficial, a movimentação do jogador na cidade e contatos discretos com a diretoria rubro-negra acendem um alerta entre torcedores e rivais. Segundo fontes próximas ao clube, Marcos Leonardo teria chegado acompanhado de seu empresário, em busca de acertar os últimos detalhes do contrato. A expectativa é que a assinatura seja concretizada nos próximos dias, caso tudo corra como planejado. O burburinho aumenta à medida que fãs do Flamengo compartilham fotos e vídeos de um atacante chegando ao aeroporto, alimentando especulações de que a chegada não seria apenas para negociações, mas o prelúdio de um acerto definitivo. O jovem atacante, que vem se destacando no Santos por sua velocidade, capacidade de finalização e presença de área, seria uma peça estratégica para o Flamengo reforçar o setor ofensivo, que vem sofrendo pressão da torcida após resultados recentes. Internamente, a diretoria estaria animada com a possibilidade de contar com um nome jovem, com potencial de crescimento e que pode se tornar protagonista tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais. Entre torcedores, a notícia espalha-se como fogo em pólvora seca. Nas redes sociais, hashtags e memes pipocam, alguns celebrando a possível contratação, outros especulando o valor do negócio e a integração do jogador ao elenco. Nos corredores do clube, a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. Ainda que nada tenha sido oficializado, o clima de expectativa faz lembrar aquelas chegadas históricas que marcaram a história do Flamengo, reforçando a ideia de que Marcos Leonardo pode ser o novo nome a despertar sonhos da nação rubro-negra. Enquanto isso, o Santos acompanha a situação de perto, ciente de que perder uma promessa de seu ataque não seria apenas um golpe esportivo, mas também financeiro. Negociações entre clubes, agentes e dirigentes tendem a ser discretas, mas o coração da torcida rubro-negra já bate mais forte a cada rumor e cada movimentação do jogador pela cidade maravilhosa. Se a assinatura se concretizar, o Flamengo poderá anunciar oficialmente um reforço que promete agitar não apenas o mercado, mas também as arquibancadas e as discussões nos programas esportivos. A chegada de Marcos Leonardo ao Rio, ainda que cercada de especulações, já é suficiente para colocar todos os holofotes sobre o Flamengo. Entre rumores, expectativas e ansiedade, o futebol carioca se prepara para viver mais um capítulo cheio de emoção e, possivelmente, para celebrar uma contratação que pode marcar o início de uma nova era ofensiva no clube. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!